Bom dia, gente. Espero que vocês tenham tido uma boa semana. Não sei quantos de vocês conseguiram fazer as práticas que a gente viu ao longo da semana passada, das últimas semanas, mas, enfim, vamos retomar aqui o texto do Taranata. E hoje, talvez revisitar algumas coisas que a gente viu na semana passada também, reforçar um pouco mais a nossa compreensão sobre a paramita da sabedoria. Bom, então vamos lá. Só para a gente... não sei se tem alguém que está chegando só hoje aqui, a primeira vez, mas só para contextualizar os ensinamentos, a gente está vendo o texto Lanrim do Taranata, a essência da ambrosia. É um texto, como eu falei para vocês, que vai ser ensinado pelo Kalu Rinpoche mensalmente, junto com o Lanrim da Niguma. O Rinpoche, a pedido da Sangha asiática, então ele vai dar um ensinamento do Lanrim da Niguma e também como é uma linguagem bastante profunda, né? O texto da Niguma, da Niguma, o Rinpoche entendeu que seria importante também dar esse texto do Taranata junto, ao mesmo tempo, porque ele tem uma perspectiva gradual, didática, acessível e daí por diante. Então, na medida em que a gente vai encerrando o estudo do Taranata, o Rinpoche vai começando para fazer, talvez aí sim, para fazer todos os esclarecimentos que a gente não conseguiu esclarecer aqui. Então, aproveita. A gente já está na paramita da sabedoria, que é a última das 6 paramitas. A gente já viu de que forma, né? Em geral, o texto aqui do Taranata traz para a gente aprender o conhecimento aqui por meio de meditações analíticas. E quando a gente chega na paramita da sabedoria, é isso que a gente aí fundamentalmente faz em essência. A gente explicou como fazer essa meditação analítica, né, de Vipassana, de Platão, de uma maneira sutil, não discursiva, olhando a mente sobre diferentes perspectivas, diferentes ângulos, né? E aí com um olhar, com uma percepção atenta, capaz de distinguir o que é e o que não é, né? A lógica de Sherabi, de sabedoria, tem esse propósito, né? Você verdadeiramente saber distinguir tudo aquilo que diz respeito à mente. Então, a gente viu como contemplações, né? A ausência de um eu da pessoa, essa noção de que há um eu, de que há uma existência inerente no eu. A gente fez a meditação, então, para verificar, bom, de fato, esse eu existe de maneira autônoma e tangível e daí por diante. Depois a gente viu a contemplação da ausência de um eu, né? Essa noção de eu aí é de uma existência inerente, né? Como se fosse uma entidade, algo que persiste. Então, a contemplação 54, a ausência do eu dos fenômenos, todos os fenômenos, né? Dessa existência composta que é o samsara, né? A gente está num ciclo de existência condicionada e as condições, essas condições, né? Elas são basicamente causas e condições reunidas que produzem experiências compostas, portanto, né?
Então, a gente está vendo aqui a ausência de todos esses fenômenos compostos, ou seja, causas e condições reunidas, dando uma sensação de algo verdadeiramente existente, mas quando a gente olha para esses fenômenos, a gente encontra algo. Se encontra, que algo é? Não encontra nada? Enfim, essa é a ideia. Depois a gente viu a contemplação da ausência de um eu dos agregados, e aí a gente trouxe o texto, que foi a semana passada, da Prajnaparamita, para ver que ideia é essa de agregados, né? O skandhas. E aí a gente viu o primeiro agregado da forma, né? Então, aquela parte clássica da Prajnaparamita, a forma é o vazio é a forma não é nada além que o vazio não é nada além do que a forma. E, enfim, como constatar, né, essa vacuidade? Porque, como a gente já falou, o ensinamento da sabedoria, da Prajnaparamita, aqui considerado, ele vai ter uma ênfase muito grande no aspecto vacuidade da mente. A gente já falou, né, algumas vezes sobre quais são os atributos da mente: vacuidade, claridade, união de vacuidade e claridade, e aí você tem diferentes terminologias para descrever essa união. Mas aqui, para nós, na Prajnaparamita, o tema central é a vacuidade, né? O segundo giro da roda do Dharma se assenta, que é o ensinamento, né, que tem como marco temporal, digamos assim, são vários ensinamentos relacionados ao segundo giro da roda do Dharma, mas se a gente puder colocar o marco temporal, seriam os ensinamentos do Sutra do Coração, do Coração, da essência do conhecimento transcendente, da consciência transcendente, enfim, tem várias traduções para isso. O Sutra do Coração, essa é a Prajnaparamita. Esse ensinamento, a gente falou para vocês, foi dado no Pico dos Abutres, lá na Índia, na verdade, uma conversa entre Shariputra e Avalokiteshvara, na presença do Buda Shakyamuni, num estado de samadhi, capaz de perceber, né, se aquela discussão era pertinente, era acertada ou não. O Buda Shakyamuni vai lá e subscreve, né, a descrição de como praticar a sabedoria da forma como é explicada por Avalokiteshvara, né? Então, é importante lembrar, a gente quando está estudando a Prajnaparamita, a gente está bastante voltado no aspecto vacuidade da mente. Aí a gente viu, então, a vacuidade, né, a ausência de eu dos agregados da forma, e também a ausência de eu das partículas minuto, porque aqui, quando ele vai decupando, né, o olhar sobre os fenômenos compostos, ele chega numa definição aqui de um conceito de subpartícula, e que essa também em si é vazia de um eu, né, de uma essência verdadeiramente existente, constituída, né? A gente falou assim, no final das contas, você chega e a própria física contemporânea chega ao ponto de constatar que, enfim, que toda a matéria, num determinado momento, ela, se você vai analisando ela até a subpartícula, isso, em determinado momento, colapsa. Há um colapso de tempo e espaço, e você já não consegue mais localizar. É uma energia muito sutil, como luzes, né? E não há, portanto, algo que possa ser apontado como verdadeiramente existente. Então, a gente chegou até aqui. Hoje a gente vai ver a contemplação 57, que fala da ausência de eu dos outros 4 agregados. Porque a gente viu no texto da Prajnaparamita, e que a gente até colocou aqui numa perspectiva um pouco diferente, pelo menos na ordem, né? Os 5 agregados, quando o Avalokiteshvara vai descrevendo, né, tudo aquilo que se manifesta, forma,
Alguns colocam forma, sensação, percepção, formação mental e consciências, né, como sendo 5 agregados. Aqui, nesse texto que estuda o pensamento do Vasubandhu, que é um grande mestre da escola Chitamatra, o Yogacara, junto com a Sangha, ele muda um pouco a ordem, ele coloca forma, consciências, sensação, percepção e formação mental, né? Tem até aqui tem até aquele exemplo que a gente trouxe na semana passada, né? Quando você vê uma determinada forma assim no escuro, né? Então, primeiro agregado, forma. A partir da forma, vem a consciência visual da forma. Então, tem forma que se manifesta, olho em contato com a forma produz uma consciência visual da forma. Depois da consciência visual, vem um medo, vem uma sensação. Que aqui no texto ele vai chamar de sentimento. Vamos sensação, tipo, espanto, assim. Que foi isso? Muito rápido. Nós estamos descrevendo aqui uma fração de milésimo segundo na mente. Forma manifesta, olho em contato com a forma, consciência visual da forma, susto, medo. Depois, percepção. Então, né? Forma se manifestou, olho em contato com a forma, consciência visual de uma forma se manifestando na mente. Susto, medo. Logo em seguida, pássaro. Vem essa percepção que é capaz de nomear, basicamente, assim, né? Para alguns, né? Quando a gente fala da sensação, essa sensação que eu falei assim, medo, né? Assim, ela pode ser positiva, negativa ou neutra. Então, de novo, recapitulando. Forma se manifesta, meu olho em contato com a forma manifesta, né, na mente uma consciência visual da forma. Então, forma, consciência, sensação. Pode ser positiva, neutra ou negativa. Eu tomei um susto aqui, vamos chamar isso aqui de uma sensação negativa. Susto. Logo em seguida, pássaro. Eu consigo nomear, eu percebo, assim, dentro daquilo que eu conheço, que a mente conhece, ela já põe um rótulo, né, nomeia, pássaro. E depois uma formação mental. Deixa eu ir ver, eu gosto de pássaro, deixa eu ir ver. Então, uma ação volitiva. Tudo isso manifesto na mente. O que o Avalokiteshvara vai dizer para o Shariputra é que a forma que a gente viu na semana passada, essa reunião de causas e condições, do quê? Dos 5 elementos: água, terra, fogo, ar, espaço, ganhando uma determinada conformação, gera aquilo que é percebido como forma, né? Então, isso aqui é uma forma. Causas e condições reunidas, produzindo uma forma. O meu olho em contato com esse copo produz uma consciência visual do copo, que se expressa na minha mente. Eu tenho uma sensação neutra em relação a esse copo. E eu rápido já nomeio o copo. E eu, em determinado momento, quero mostrar esse copo para vocês. Então, eu tenho uma ação volitiva de mostrar isso aqui para vocês. Tudo isso, a Avalokiteshvara vai dizer para o Shariputra, tudo isso é vacuidade, é vazio de uma existência inerente. Para que eu seja capaz de me familiarizar, portanto, com a natureza dos fenômenos, é importante que eu conheça fundamentalmente a sua essência, a sua natureza e daí por diante. Todos esses fenômenos ganhando essa expressão manifesta na mente,
em última análise, são vazios de uma existência inerente. Ao fazer esse exercício, eu vou me familiarizando, porque meditar, o verbo associado com meditar é gomwa, meditar é se familiarizar. Eu vou me familiarizando com a natureza da realidade, com a natureza dos fenômenos, com a natureza da mente, tal como ela é. Hoje a gente vai ver aqui os outros aspectos vacuidade desses outros 4 agregados. Na semana passada a gente viu, então, o agregado da forma. E aí a gente entra aqui numa questão que é fundamental, né? Assim, e que, de alguma forma, a gente já viu na semana passada. Taranata vai dizer o seguinte: bem, e se eu pensar que, apesar da forma agregada não ser real, bem, e se eu pensar que, apesar da forma, o agregado da forma, aqui a tradução fala em forma agregada, isso aqui confunde um pouco. Bem, e se eu pensar que, apesar do agregado da forma não ser real, a mente é real. Tá, eu estou dizendo, então, que todos os fenômenos são vazios de uma existência inerente. A gente viu que forma pelo menos assim, teoricamente, o importante é a gente conhecer pela nossa própria experiência, ela é vazio de uma existência inerente. Todas essas formas, né? Inclusive o meu corpo, e daí por diante, a gente já decupou também esse corpo para ver se há alguma coisa por trás dele, e daí por diante. Bom, aí ele diz, mas e a mente é real? Aqui por mente a gente tem que considerar sem. Sendo. Isso é importante, assim. A gente tem que circunscrever isso um pouco agora. Ao que eu estou me referindo quando eu estou falando mente? Estou falando disso que parece ser a minha mente. Isso é bem importante. Aí ele vai dizer, a mente, essa mente, sendo, também pode ser dividida em partes. Você vê que é um método, né? De sempre ir decupando, desmontando e para ver se acha alguma coisa. Bom, o que tem, né? Assim, quais são essas partes da mente? A visão das formas, a escuta dos sons e assim por diante compõem a consciência, a principal parte da mente. Então ele está falando aqui de que quando a gente se refere à mente, a gente fundamentalmente está falando em aspectos de consciência, tá? Aí ele vai dizer, existem 8 consciências distintas. Que foi que a gente, de alguma forma, já viu na semana passada. Então, assim, ó, vamos lá. Tem alguma coisa que a gente chama de mente. Ah, minha mente, a mente, né? Bom, Sen, no tibetano, Sen. Aí, quando eu vou olhar para essa mente, fundamentalmente, quando eu me refiro à mente, eu estou me referindo a consciências. E aí ele está dizendo, olha, essas consciências, elas são 8. Assim, a existência dos agregados múltiplos da consciência está confirmada, ou seja, está dizendo, bom, então tem aqui diferentes formas de consciência que a gente, num determinado momento, acaba chamando de mente. Daí ele vai começar a destrinchar um pouco aqui cada um dos outros agregados, que a gente já viu o primeiro agregado da forma, né? Assim, tudo isso que parece ser forma e ter existência, a gente viu na semana passada, é vazio de uma existência inerente. De novo, gente, aqui nós estamos fazendo como uma explicação, né? Um detalhamento teórico sobre isso. Só isso não é suficiente, né? A gente fala exaustivamente. É preciso que eu conheça essa, digamos, essa verdade, ou essa afirmação, por meio da minha própria experiência. E a prática de Latão Vipassana, ela é o meio, bem entre aspas, investigativo para olhar, é isso mesmo ou não? Então, eu vou pegar aqui vou pegar aqui esse texto aqui do Kalu Rinpoche, que a grande maioria de vocês deve ter.
e vou usar ali como referência para a gente ler um pouco o que o Kalu Rinpoche fala a respeito dessas 8 consciências. Página 257, 258 e 259. Ele vai dizer o seguinte: o fundamento da mente é bom em si mesmo, é a natureza do despertar, semelhante à água pura. O Buda disse: todos os seres são Budas, mas a mente deles é obscurecida por impurezas adventícias. Dissipadas as impurezas, eles são verdadeiramente puras. Eles são verdadeiramente Buda. O que ele está dizendo aqui? É algo que vocês já devem ter escutado repetidamente. Todos os seres possuem a natureza de Buda, ou esse potencial para o despertar, Tathagata. A diferença que há entre o príncipe Siddhartha e nós é que ele revelou esse potencial máximo da sua mente e, portanto, alcançou esse estado de consciência puro, onisciente. E nós não. A gente vive a realidade a partir de uma lógica de dualidade, sem reconhecer esse potencial mútuo, ou sem desabrochar, né, no sentido da palavra de sangue purificado, gue desabrochado, sem desabrochar esse potencial máximo da mente, ou da nossa própria natureza, digamos assim, para tentar localizar um pouco essa terminologia. Então, ele está dizendo assim: todos os seres possuem a natureza de Buda. A diferença de um Buda é que ele conhece isso pela sua própria experiência, ele experimenta no sentido último esse potencial onisciente, sem erro e tal da mente, e nós não. Essa diferença entre viver a experiência a partir de uma lógica de sofrimento, que é o samsara, e viver uma condição de consciência livre de sofrimento. Ele vai dizer: a ignorância, e lembra das 4 nobres verdades, né? O ciclo de renascimento é sofrimento, o ciclo de renascimento é insatisfatório, ou o samsara é sofrimento. E a segunda nobre verdade, a causa do sofrimento é a ignorância. Mas é possível, né? A terceira nobre verdade, é possível cessar essa condição, e quarto, o Buda ensina o caminho. Mas central, né? A segunda nobre verdade, a causa do sofrimento é a ignorância. Então, o Kalu Rinpoche está dizendo aqui: a ignorância é o não conhecimento da natureza desperta da mente. A ignorância fundamental é não conhecer a natureza da mente. Esse conceito de natureza da mente, ele é central na linhagem Mahamudra. O objetivo último do caminho Mahamudra é reconhecer a natureza da mente, se familiarizar, estabilizar o seu conhecimento da natureza da mente, não só como uma experiência específica, mas algo que se torna um modo de ser. E aí você verdadeiramente entra no caminho do Bodhisattva, percorre as 10 terras de Bodhisattva, os 10 bhumis, para alcançar o estado de Buda. O estado de Buda, que é um estado de consciência livre de erro, livre de sofrimento. Tudo isso que a gente faz no budismo vajrayana, todas as práticas de divindades e daí por diante, são meios hábeis para que eu possa percorrer esse caminho. Então, o Kalu Rinpoche, por exemplo, está dando o texto clássico de Django Contu, explicando o que é a fase de criação e conclusão, que inclui a prática das divindades, mas, como ele falou da última vez, não se esgota na prática da divindade. Uma prática de circunambulação de um stupa, de uma oferenda, é uma prática de criação também, de certa forma. É que essa terminologia ela parece mais ajustada só à prática das divindades, mas não. Toda a prática de acumulação de mérito e sabedoria, de certa forma, é uma prática de acumulação, é uma prática de criação e conclusão. Meios hábeis, mas independentemente das várias formas hábeis do budismo vajrayana, em essência o que se quer é reconhecer a natureza da mente, é alcançar esse estado de sabedoria, que é o que a gente está praticando aqui agora no texto do Taranata. Ou pelo menos, vamos dizer, entrando em contato com isso, compreendendo do que se trata. Ainda que seja intelectualmente só, não tem problema, já é um primeiro passo. A ignorância é o não reconhecimento da natureza desperta da mente. Dela procedem todas as emoções conflituosas.
assim como o fluxo dos pensamentos em modo dual. Por quê? Na medida em que eu não reconheço a natureza da mente tal como ela é, eu passo a estabelecer uma lógica com a realidade a partir de uma perspectiva de dualidade. Vejam, quando a gente fala dos 4 venenos, a gente fala ignorância, que né, ou karma, que é o 4º véu, que decorre de emoções perturbadoras, que decorrem de uma experiência da realidade a partir de uma lógica de dualidade, segundo o véu, que decorre da ignorância, que é não conhecer a realidade tal como ela é e estabelecer um olhar, uma perspectiva a partir de uma postura de dualidade, onde há algo separado, há um eu aqui e um objeto lá, e daí por diante. Tudo isso é a perspectiva de delusão, que a gente já falou, porque não é só ilusão, mas é uma delusão, porque eu acredito que a realidade é isso que eu experimento, dual e daí por diante e tal. Porque eu vivo nesse engano, eu sofro. Porque eu não conheço a realidade tal como ela é. Não existe em sentido último, essa perspectiva de dualidade. Mas é assim que a gente acaba experimentando a realidade. É ou não é? Então, ele está dizendo aqui, a ignorância é o não reconhecimento da natureza desperta da mente. Dela procedem as emoções conflituosas, assim como o fluxo dos pensamentos em modo dual. A natureza de Buda da mente é ainda chamada potencial de consciência primordial, ou vamos chamar de Yeshe, ou vamos chamar de Rigpa. A natureza da mente é ainda chamada potencial de consciência primordial. Ela é potencial porque ela tá em estado de latência para todo mundo aqui. E para a formiga que está andando no chão, e para o animal que está ali na rua, para os espíritos, para os semideuses, para os deuses. Está em um estado de latência. O príncipe Siddhartha, depois dos 49 dias meditando debaixo da árvore, Bodhi, ele atualiza esse potencial, ele escancara esse potencial, ele se torna Buda, um estado de consciência plenamente desperto. Aqui ele está dizendo, a natureza da mente ainda é chamada potencial de consciência primordial. Entretanto, por causa da ignorância e da apreensão dual, seu funcionamento perturbado torna-se um potencial de consciência individualizada. É uma maneira como o texto foi traduzido aqui. Eu vejo talvez um benefício de compreensão nessa tradução, como ele fala em potencial de consciência individualizado, ou a gente poderia chamar de Namshe, ou a gente poderia chamar de Marikpa e daí por diante, porque ele dá essa noção de individualidade da mente. Veja, porque é uma experiência baseada numa lógica de confusão, nós estamos aqui começando a construir uma lógica de consciência individualizada, imaginando que existe aqui a minha mente, a mente do Fernando, a mente do Aloysio, a mente da Lívia e daí por diante. É um modo confuso de perceber a realidade. Baseado numa lógica de dualidade. Veja, até onde vai a minha mente? Aonde começa a mente da Camila, do Leonel? Alguém consegue localizar a minha mente? Veja, tem aquilo que eu experimento, digamos, aquilo que me parece ser a experiência mais próxima da realidade. Porque eu tenho uma experiência da realidade baseada nesse corpo que, de forma mais próxima, me faz experimentar a realidade de uma determinada maneira, diferente da maneira que a Bia percebe a realidade. Isso traz uma sensação de uma consciência individualizada, confusa, porque baseada no princípio de que há uma dualidade aqui. Quando não há, a gente já começou a ver que não há um eu por trás desse corpo, e daí por diante, uma entidade, e daí por diante. O que há uma experiência, digamos, próxima da realidade, que me faz imaginar que exista um eu que experimenta essa realidade diferentemente de outros, e daí por diante. Aí ele continua. Quando uma água pura é misturada com lama, ela perde a sua qualidade de pureza e torna-se suja. Do mesmo modo, por causa das impurezas, a consciência primordial torna-se consciência individualizada. Então, esse Yeshe se torna Namshe, ou esse Rigpa se torna Marikpa. São termos.
Aí ele vai dizer, essa consciência individualizada é, enquanto modo de funcionamento, uma unidade designada pelo termo potencial de consciência individualizada. Aqui ele está falando, então, já do que seria essa oitava consciência, digamos assim. Porque ele vai dizer, olha, dessa unidade procedem, entretanto, 7 consciências individualizadas diferenciadas, assim como os dedos são diferenciados de uma única mão. Então, se tem uma mão, é a mesma mão, mas ela tem 5 dedos. Então, ele está dizendo que essa consciência individualizada, né? Isso que parece ser a minha mente, daí por diante, dela decorrem 7 outras formas de consciência. Esse texto aqui do Yogacara, do Vasubandhu, ele tem uma coisa aqui que é... Alguns chamam de consciência depósito, essa oitava consciência. O alaya e daí por diante. Essa consciência depósito, ou essa consciência individualizada, essa experiência de mente que parece ser a minha e daí por diante, e ela é chamada de depósito, né? Alguns vão chamar ela de consciência de store consciousness, né? Uma consciência, um depósito, porque todas as experiências da realidade ficam registradas ali. Ele vai dizer uma coisa que eu acho que aqui que é fundamental, está em uma linha, mas acho que ajuda muito assim, a dizer. Ele diz o seguinte, olha, essa consciência depósito é como o fluir de um rio. Ele até cita o Heráclito aqui, que eu acho bem bacana, né? Se você nunca passa pelo mesmo rio 2 vezes, é ou não é? Isso é um pré-socrático dizendo, né? Talvez da época do Buda, enfim, porque ele é antes do período axial, né? Mas fechei o parênteses aqui, não estou querendo fazer nenhuma especulação a respeito. Só achei interessante, né? Que saber. Eu me lembro, quando eu comecei a entrar em contato com a filosofia, mais assim, né, me interessar mais, foi em 2000, eu não era nem budista. Não era budista na época, minha formação era toda católica e tal. Fui entrar em contato com o budismo em 2003. Eu peguei, lá tinha uma edição da Folha, Os Pensadores, não sei se vocês tinham vários filósofos, e eles tinham lá um que era os pré-socráticos. E eu li tudo aquilo. A única frase que ressoou, se você me perguntar, explique tudo que você guardou da coleção dos Pensadores, assim, cara, o que eu mais gostei foi um cara que chamava Heráclito, que falou daquela coisa do rio, que a gente nunca passa pelo mesmo rio 2 vezes. Esse negócio faz tanto sentido, mas eu não sei direito explicar essa frase, mas era aquilo que mais ressoava. Ele cita aqui, né, o Heráclito, porque tem muita sabedoria nessa frase. Ele vai dizer, olha, essa é a consciência depósito, é como o fluir de um rio. A gente pode descrever isso como sendo algo sólido para alguma finalidade prática, digamos, para poder compreender. Mas essa consciência depósito, ela é fundamentalmente um processo de transformação. Ele fala, but it's only a process of change. Então, assim, a gente acha assim, a consciência, então, nós estamos descrevendo um processo, nós estamos descrevendo algo dinâmico, nós não estamos descrevendo algo estático, uma caixinha e daí por diante. Eu bato uma fotografia do rio, parece que tem um rio, parece que tem alguma coisa que é sólida. Ali está um rio. Cadê o rio? Onde tem o rio, se não um processo em movimento? Partículas, elemento água misturado com ar em constante transformação. Eu registro isso e acho que tem algo ali. Tem um rio. Cadê o rio? Olha lá, tem um rio? Tem um rio? Na verdade, isso é um processo em transformação. Então, essa consciência, na verdade, a gente precisa... Eu acho isso fundamental, porque isso começa a desconstruir um pouco a nossa maneira... Quando se fala assim... O Rinpoche falou muito assim, fixation da mente, né? A mente fixada é essa mente que toma de maneira fixada as experiências da realidade. Que toma de forma fixada a experiência da realidade a partir de uma perspectiva egocêntrica e de uma lógica de dualidade. Essa fixação da mente que a gente precisa transcender.
Então, olhar a mente a partir de uma perspectiva de processo em transformação é extremamente importante. É ou não é que todos os fenômenos estão em constante transformação? É ou não é que um princípio fundamental do budismo é a impermanência? Portanto, não há nada estático verdadeiramente existente, nem essa mente. Ela é um processo, porque causas e condições reunidas produzem experiências, várias experiências. Por exemplo, experiências sensoriais. Por exemplo, emoções, sensações, e daí por diante. Mas quando eu olho, tem alguma coisa verdadeiramente existente ali, ou que existe um processo em constante transformação, em virtude de causas e condições reunidas em constante transformação. Mas o que eu faço? Eu bato uma fotografia disso e falo, olha aqui, ó. Então eu tiro uma foto minha. Pá, tirei uma foto minha e falo, olha aqui se não tem lama Ongdu. Isso é um registro, isso é uma fotografia de um determinado momento que está em constante transformação, inclusive a própria fotografia está em constante transformação, mesmo que ela esteja aqui dentro do meu iPhone. Esse iPhone está se transformando. Isso é um registro que dá uma sensação de que há verdadeiramente algo quando talvez não haja. Eu não vou entrar aqui muito nessa questão especificamente do colapso de tempo e espaço aqui, mas inclusive o tempo entra em colapso nessa hora. Mas a gente deixa isso para uma outra situação, um outro momento. Vamos voltar aqui para o Kalon Rinpoche. Então ele vai dizer, essa consciência depósita, ou isso que a gente está chamando de um processo em constante transformação, individualizada, enquanto modo de funcionamento, uma unidade designada pelo termo potencial de consciência individualizada. Se eu olhar o modo de... É importante esse conceito. Se eu olhar o modo de funcionamento dessa mente, não que ela em si uma unidade designada, mas ela funciona a partir de uma perspectiva ilusória e individualizada. Vocês entendem isso? Ou está muito abstrato o que eu estou dizendo? Tudo bem? Dessa unidade procedem, entretanto, 7 consciências individualizadas diferenciadas, assim como os dedos são diferenciações de uma única mão. Elas são a consciência visual, que percebe as formas, a consciência auditiva, que percebe os sons, a consciência olfativa, que percebe os odores, a consciência gustativa, que percebe os sabores, a consciência tátil, que percebe os contatos, a consciência mental, que identifica os fenômenos pelos pensamentos, eu diria a consciência mental aqui, né? Onde tem pensamentos, emoções, sensações, e daí por diante, e a consciência perturbada, que interpreta a percepção em termos de desejo, aversão, ciúmes, e daí por diante. Alguns vão chamar isso de manas. Essa forma de interpretar as experiências a partir de uma perspectiva individualizada, como se de fato houvesse um eu experimentando isso. Isso também é uma forma de consciência. E aí, tudo isso se manifestando a partir dessa consciência depósito, digamos assim, né? Reservatório e daí por diante, ou esse processo em constante transformação. Algumas correntes filosóficas não vão falar em 8 consciências, vão falar em 6 consciências. Madhyamika Prasangika, por exemplo, não vai fazer essa descrição entre a consciência individualizada, assim, consciência individualizada de um eu, consciência mental, vai dizer que tudo isso, no final das contas, é a expressão da consciência mental, porque dá para entender também. Ou não é que, em última análise, essa noção de um eu também é expressão da consciência mental. Então, você pode falar em 6 ou 8 consciências, mas está descrevendo, portanto, isso que a gente chama de mente, que tem uma aparência individualizada e que gera uma experiência de realidade confusa. No momento em que eu... Porque traduz um modo de ser baseado numa lógica de dualidade. Se eu transcendo essa perspectiva, todas essas formas de consciência e daí por diante se transformam em formas de sabedoria. Porque todas essas experiências, em última análise, elas são autoliberadas. Mas aqui a gente ainda está descrevendo essa mente que a gente acha que existe. Então, o Rinpoche vai continuar dizendo o seguinte: da faculdade de manifestação da mente surge o corpo.
essa talvez seja uma de umas colocações mais profundas e mais difíceis de lidar com. Mas ele está dizendo aqui, por ser verdade. Não é dificuldade da nossa mente conceitual compreender isso, mas ele está dizendo, da faculdade de manifestação da mente surge o corpo. Os dois estão, portanto, estreitamente ligados. A existência das 8 consciências na mente origina a existência no corpo dos suportes físicos correspondentes, que são os órgãos dos sentidos. Os órgãos são semelhantes às casas, inertes em si, e as consciências aos homens que as habitam. Temos, então, os olhos como suporte da consciência visual, os ouvidos como suporte da consciência auditiva, o nariz como suporte da consciência olfativa, a língua e o paladar como suporte da consciência gustativa, a epiderme como suporte da consciência tátil, o órgão mental como suporte da consciência mental, ainda que aqui o órgão e a consciência se confundam na prática, ele está dizendo. Não tem um órgão, né? Assim, ó, a consciência mental, ela é em si o que a gente chamaria de um órgão também. Porque essa capacidade de responder à experiência. Quanto ao potencial de consciência individualizada e a consciência perturbada, né? E aqui é importante. Então, ele está falando assim que a 7ª e a 8ª consciência, elas não possuem um órgão correspondente que lhe seja próprio. Pode-se dizer que o primeiro tem como suporte o corpo em geral, e a segunda, o conjunto de órgãos dos sentidos. Então, o suporte dessa consciência depósito, digamos assim, ele vai dizer, o suporte é o corpo como um todo. E o suporte da 7ª consciência humana, essa noção de um eu, são os órgãos do sentido. Então, o conjunto dos órgãos dos sentidos dão a sensação de que há um eu. E esse corpo como um todo dá a sensação de que existe um sujeito, diferente daquele objeto e diferente daquele outro objeto e daí por diante. Enfim, as consciências encontram seu reflexo do ponto de vista exterior nos objetos dos sentidos. As formas são objeto da consciência visual. Então, no fundo, né, até quando a gente fala numa sabedoria como um espelho e daí por diante, nós estamos falando de um reflexo aqui, né? A consciência visual, digamos, é o reflexo daquele objeto específico, físico, bola, que está na minha frente daí por diante. O som, o objeto da consciência auditiva, os odores, o objeto da consciência olfativa, os sabores, o objeto da consciência gustativa, os contatos, o objeto da consciência tátil, os fenômenos mentais, os pensamentos, emoções e tal, o objeto da consciência mental. E aí ele vai dizer, os fenômenos exteriores podem também ser vistos como objetos do potencial da consciência individualizada e os fenômenos enquanto objetos das emoções conflituosas como os reflexos exteriores da consciência perturbada. Então, toda essa descrição que o Carlo Rinpoche vai trazer sobre aquilo que compõe, né, ou integra, aparentemente, essa consciência individualizada, são esses elementos todos que ele descreveu aqui. Quando a gente vai olhar para essas características todas descritas na mente, existe algo que seja fundamentalmente existente aqui ou não? É isso que a gente quer ver por meio dessa meditação. Quando eu olho, há de fato algo que exista de forma absolutamente existente por trás da consciência visual? Ou por trás da consciência auditiva, ou por trás da consciência gustativa e daí por diante, individualmente, ou por trás do conjunto de experiências sensoriais que dá a noção de um eu, ou por trás desse corpo, e o que a gente está vendo por meio da meditação é que não. Quando eu olho para esse corpo, eu não encontro nenhuma existência inerente. Quando eu olho para o conjunto de faculdades sensoriais que se manifestam na mente, dão conta da existência de algo verdadeiramente existente,
Cada uma dessas consciências individualmente compõe uma existência inerente em si, ou basicamente são o resultado de causas e condições reunidas. Esse olho, que são partículas de subpartículas e daí por diante, quando entra em contato com esse sino, que são partículas e subpartículas, que no final das contas é energia, causas e condições reunidas produzem uma consciência visual. Mas quando eu olho, tem uma consciência visual ou ela é simplesmente o resultado dessas causas e condições? Fenômenos compostos reunidos produzindo uma experiência sensorial, que em si é insubstancial. Porque no momento em que eu fecho meu olho, cadê a consciência visual? Para onde ela foi? Existe um potencial de conhecer, de se manifestar, que está em estado de latência. Quando eu abro o olho e enxergo o sino de novo, consciência visual do sino de novo se manifestando. Veja esse potencial ilimitado do Dharmata, ou do Dharmadato, e daí por diante, que está num estado de latência, mas que em si possui uma existência inerente a alguma entidade por aí? Não. O que existe é uma faculdade, uma qualidade inata da mente de conhecer. Lucidez, que eu posso chamar de aspecto claridade, que eu posso chamar de... E aqui eu estou avançando um pouco no que a gente deveria falar, mas só porque assim, bom, então como é que eu respondo tudo isso, né? Então, sim, no fundo, o método da prática de Vipassana, de Latom, é chegar num... Tipo, caramba, o Lama Wang Do foi desconstruindo tudo, desmontou tudo. Não tem resposta. Para aí. É isso que a gente quer. A ideia é chegar num esgotamento conceitual, compreensível intelectual, porque quando acaba tudo, o que permanece? Vacuidade, claridade e um conhecimento sem obstrução, e a união disso. Isso é a natureza da mente. Mas fecha, porque não sou eu que tenho que dizer isso, isso é algo que vocês precisam ver se é ou não. Como eu falei para vocês, né, assim, eu estou sempre trazendo uma parte final do texto para vocês entenderem na hora que estão fazendo a meditação do que se trata. O próprio Taranata, na página 64, vai dizer o seguinte: analisando para trás e para frente dessa forma, o objeto em foco se dissipa. Eu estou olhando para essa mente aqui individual, né? De repente, eu olho de várias perspectivas, de repente o objeto em foco se dissipa. No vazio que fica, repouse calmamente, sem pensar em absolutamente nada. Depois que o objeto previamente em foco é dissipado, surge um estado que é livre de toda identificação. Sobe essa fixação da mente. E enquanto isso durar, repouse na não conceitualidade, num estado sem fabricação, que às vezes a gente pode chamar de Rambab, enfim, para quem teve os ensinamentos do Rinpoche lá na introdução ao Mahamudra. Se esse estado se deteriorar, repouse na mera não conceitualidade do desaparecimento do aspecto da vacuidade. Mesmo que você perdeu o aspecto de vacuidade, essa mente que é confusa e perdeu a noção de vacuidade, ela também é insubstancial. Repouse nisso. É um pouco mais difícil, porque a nossa tendência é, habitualmente, eu ganhar tonalidade afetiva, eu me deixar levar pela confusão. Mas esse é o antídoto que se ensina aqui. Visto que é necessário fazer essa meditação descrita acima repetidamente, é importante reconhecer o ponto quando esse desaparecimento começa, para se distinguir entre o estado de não conceitualidade e sua deterioração. Para você não se enganar imaginando que você está fazendo aí uma prática de Vipassana, de Latom, e você entrou já numa questão completamente conceitual ou discursiva, que é o que eu tenho falado para vocês. A gente vai pegando várias perguntas e olhares, mas na hora que eu estou fazendo, não é para ficar discursivamente fazendo a meditação, senão sutilmente olhando para esse objeto por diferentes ângulos e perspectivas.
Então, voltando no texto do Taranata, ele estava dizendo, bem, se eu pensar que, apesar do agregado da forma não ser real, a mente é real? O Taranata estava perguntando. A mente também pode ser dividida em partes. A visão das formas, a escuta dos sons e assim por diante compõe a consciência, a principal parte da mente. Então, estou dizendo, bom, quando eu estou falando em mente, fundamentalmente estou falando em consciência. Existem 8 consciências. Aí eu trouxe o Kalu Rinpoche para mostrar para vocês. Olha aqui, ó, o que a gente está chamando de mente, essa coisa individualizada, na verdade são essas 8 formas de consciência. Aí ele começa a descrever a partir daqui, então, porque a gente já viu o agregado da forma como sendo insubstancialidade na semana passada. Aí ele vai dizer, e aí fazendo então conexão com o texto do Vasubandhu, dos Skandhas, né? A gente falou em forma como sendo vacuidade, mas além disso a gente falou em consciência, sensação, percepção e formações mentais. Tudo isso que ganha, naquele exemplo que eu falei para você, uma expressão manifesta na minha mente naquele momento em que eu entro em contato com a realidade. Forma. Uma forma se manifestou ali. Rápido, meu olho entrou em contato com aquela forma, produziu uma consciência visual da forma. O que ele está dizendo aqui, o que a gente estava vendo aqui no Kalu Rinpoche, é que essas formas de consciência sensoriais são vazias também. Então, até aqui a gente chegou. Consciência visual, auditiva, tática, gustativa, consciência mental, a própria noção de um eu e daí por diante, tudo isso também é vazio de uma existência inerente. A gente chegou até aqui. Aí, em seguida, o Taranata continua para olhar os outros skandhas, ou os outros agregados. Ele vai dizer, assim, a existência dos agregados múltiplos da consciência está confirmada. Sentimentos como a felicidade, sofrimento e neutralidade são também experimentados como parte da mente. É ou não é que uma sensação, uma emoção eu sinto na minha mente? Porque aqui no budismo a gente fala em corpo, palavra e mente. Então, uma emoção, um pensamento, felicidade, tristeza, daí por diante, ganha uma expressão manifesta na mente. Mas se essa mente é vacuidade, como pode alguma coisa que se manifesta dela ter uma existência inerente? Não é lógico. Se eu estou vendo que aquilo que eu chamo de mente, na verdade, são 8 consciências, e essas 8 consciências são insubstancialidade, a consciência mental, de onde parte uma emoção, se essa consciência mental ela é vacuidade, como pode algo que surge da consciência mental, que é vacuidade, ter substancialidade e existir? Se ela surge da vacuidade, a essência dela é vacuidade também. Então, as emoções são vacuidade, os pensamentos são vacuidade, todos esses agregados, né, relacionados às sensações, digamos assim, positiva, neutro, negativa, são insubstancialidade também, porque elas decorrem dessa consciência, que em si, como a gente já viu, é insubstancial. É simplesmente o resultado de causas e condições reunidas, produzindo um fenômeno manifesto na mente. Essa mente que tem como natureza claridade e que pode ser traduzido como aspecto manifesto e capacidade de conhecer. De novo, aqui eu já estou falando da natureza da mente. Para que não fique completamente confusa a explicação, mas vocês precisam conhecer isso pela própria experiência. Então, ele está vendo aqui o terceiro escândalo, o terceiro agregado. A gente já viu o vazio da forma, a gente descreveu aqui, por meio dos ensinamentos do Kalu Rinpoche, o vazio das consciências, vazio de uma existência inerente das consciências. Estamos vendo aqui, em relação às sensações, elas também são o resultado de causas e condições, mas uma vez desaparecidas as causas e condições, essas emoções também se dissolvem, porque a essência delas é insubstancialidade. Uma vez separadas as condições não reunidas, ela também se dissolve. Consequentemente, sentimento também não pode ser estabelecido como uma entidade singular, ele está dizendo. Existem também as percepções designadas por termos definitivos como alto, baixo, bom, mal e assim por diante. Isso também é insubstancial. Concorda? Naquele exemplo que eu dei para vocês, forma, consciência visual da forma, sensação, medo.
Depois, rótulo. Ah, pássaro. Essa percepção, essa nomeação, também é insubstancial. Ela surge em um determinado momento, minha mente conceitua e diz, bom, mal, quero, não quero, bonito, feio, e daí por diante, mas isso também é só um conceito. Isso perece. Dissolvidas as condições, também se dissolve. Existem também as percepções designadas por termos definidos como alto, baixo, já li, bom e mal, e assim por diante, também é insubstancial. Percepção, da mesma forma, não pode ser caracterizada como singular, como tendo uma existência inerente. Esse é o quarto agregado, né? E o quinto, finalmente, existem múltiplos conceitos como apego, aversão, fé e assim por diante. Todos esses conceitos, coletivamente, são designados formações mentais, né? Então, eu posso ter um apego, um desejo, uma vontade, daí por diante. Essa questão volitiva, ela também é insubstancial. Ela existe circunstancialmente. Não tem uma existência inerente. Assim, os conceitos são designações. E o que é chamado de mente não tem nenhuma consistência. Como não tem consistência em si mesma, o conjunto deles também não tem. Ou seja, se a mente se essa mente é insubstancialidade, tudo aquilo que dela se manifesta, por lógica, também o é. Esse é o sentido da contemplação 57. Eu trouxe aqui vários elementos discursivos, teóricos e daí por diante, que, como eu já falei para vocês, em algumas correntes filosóficas, são o meio pelo qual eu esgoto o meu esforço intelectual de compreensão até chegar num... que é o que eu quero. Porque quando eu chego... É aí, assim, no momento em que não tem mais o que falar, permanece, como explicou o Taranaka. Ou, então, eu posso fazer isso tanto de uma forma discursiva, ou a gente faz aqui por meio da própria meditação. Eu olho para a mente, como a gente já falou, né? Assim, quando eu estou fazendo chinê, chamata, eu estou olhando, eu estou numa lógica de dualidade, supostamente. Na verdade, eu estou criando as condições para a manifestação de uma consciência. Então, o olho, em contato com o sino, produz a consciência visual do sino. E para que eu possa ancorar minha plena atenção, eu tenho que manter essas condições existindo. Então, eu tenho que continuar olhando para o sino. Mas o suporte, em última análise, é a consciência visual do sino. E eu permaneço nela. Para quê? Para ir estabilizando o movimento da mente, para ir acalmando a mente. Como a mente está mais calma, o que eu faço? Teoricamente, eu deixo de, digamos, olhar para o objeto e passo a olhar para a própria mente. Essa lucidez, que pode estar afinada para um suporte específico, eu largo esse suporte específico e volto o meu olhar, digamos, para isso que percebe, que a gente chama de mente. Eu volto a olhar e aí indago, olho por diferentes perspectivas, para ver qual é a natureza da mente. Essa é a prática de sabedoria, essa é a prática paramita. Vou tomar água agora e depois de ter falado 1h30 e quero saber se alguém tem pergunta. Lama, uma delícia essa coisa de que a frase que te sobrou dos pensadores foi essa que está no Yogacara. Eu achei o máximo. Depois é assim, quando logo adiante ele coloca uma coisa também muito boa, que embora você não veja nem o rio e nem o Alaya, você consegue começar a perceber o condicionamento desses movimentos que ela faz e o quanto isso te ajuda a se antecipar. Eu achei isso também super legal. Mas não é isso que eu queria comentar, não. Eu queria te perguntar a respeito do que você leu no Kalu Rinpoche, a respeito da sétima, ela se apoia nos sentidos, e a oitava no corpo inteiro. Uau! É assim, é uma especulação, eu fiquei aqui pensando assim rapidamente, será que o fato de estar ligado ao corpo todo teria a ver com o karma todo que está lá no Alaya? Ou isso e aí, como retrocesso, ocuparia o corpo todo e não só os sentidos? Ou isso é uma bobagem? Não, assim, eu acho que você pode... isso pode
pode ser útil para você compreender por que isso se dá dessa forma e, inclusive, seja um ciclo de renascimentos e daí por diante, nessa lógica, né, de uma reencarnação que se dá num corpo, entendeu? O fundamental é você compreender, entretanto, que esse corpo também é ilusório e é porque eu tomo a realidade a partir da experiência nesse corpo que eu continuo percebendo a realidade de uma maneira equivocada, enganosa e daí por diante. Mas acho que você poderia, se isso de alguma coisa ressoa e te responde algo para minimamente poder continuar, entende o que eu quero dizer? Porque eu acho que para dar, ou eu vou dizer em outras palavras, para dar uma resposta certeira para você, dizendo é isso mesmo, eu teria que ter um estado de onisciência que eu não tenho. Portanto, eu diria, se isso instrumentalmente, digamos assim, resolve esse nó para você, eu não vejo problema. Desde que você tenha sob a perspectiva de que, bom, talvez seja isso mesmo, e talvez isso que seja isso mesmo é que me faz errar no samsara. Entende? Eu cuidaria mais dessa segunda etapa do que ingressar muito no aspecto discursivo ou especulativo disso que você trouxe, e que se funciona e faz sentido para você, segue na perspectiva de depois largar. Entende? É isso que eu quero dizer. Entendi. Muito bom. Maravilha. Obrigada, Lama. Éder, você queria fazer uma pergunta? Sim, Lama. Muito obrigado por todos os esclarecimentos já dados. Estou tudo anotado aqui na tentativa de tentar praticá-los. A minha pergunta, eu acho que vai só resgatar uma fala que o senhor trouxe, quando falou dos filósofos, né? Da filosofia ocidental baseada com toda a sua origem na Grécia. Eu fico sempre muito curioso, porque quando eu vejo discussões a respeito dessa filosofia ocidental, eu fico impressionado o quanto ela está distante da filosofia oriental, né? Que considera todos esses aspectos que o budismo traz. Por outro lado, quando eu vejo discussões com indígenas, parece que os indígenas estão muito mais próximos dessa filosofia oriental, né? E dessa quebra do senso da individualidade, né? Parece que eles têm um senso muito mais próximo dessa coletividade de visão, coletividade de vida, coletividade de cuidado da própria natureza, que a filosofia que nós chamamos tão elaborada, né, e que é ensinada nas universidades, simplesmente ignora, né? Eu queria só ter uma opinião do senhor a respeito desses três aspectos, assim, a filosofia ocidental, que é tão colocada em voga e tão discutida e que aparece nos exemplares dos jornais, a filosofia oriental que não aparece, e também essa filosofia que seria indígena, né? Que parece que está muito mais próxima dessa filosofia oriental e mais onisciente, assim, eu digo muito mais presente, né? Eu agradeço qualquer comentário e peço desculpas se a pergunta for Não, sem noção. não, de maneira nenhuma. Olha, eu acho assim, eu acho que são, de verdade, assim, todas as formas de filosofia trazem saberes riquíssimos, né? Então, assim, desde os pré-socráticos, né, o Heráclito, Sócrates, Platão, né, assim, poxa, se você olhar bem o mito da caverna, opa, tem coisa ali, entendeu? Muito interessante, né? Olhar a filosofia ocidental a partir, tendo como um referencial o mito da caverna. Ali se tem coisa bem interessante. Num determinado momento, entretanto, a filosofia ela passa a ser patrística e ela tem
ela passa a gravitar sobre um aspecto da compreensão do sentido de Deus e daí por diante, entendeu? O que já é uma premissa. E ela vai muito nessa linha e daí por diante, mas tem autores maravilhosos. Se você pegar o Schopenhauer, por exemplo, ele tem muita coisa dialogando com muita coisa do Oriente, daí por diante. Mas, de certa forma, assim, né, com o Renascimento e daí por diante, a filosofia ocidental ela passa a ser hegemônica nos espaços de construção de saber do mundo moderno, assim, pelo menos da nossa... daquilo que a gente concebe fundamentalmente como os espaços de construção de saber, né? E aí eu acho que há um prejuízo, entende? Porque o espaço de construção de saber no mundo moderno passa muito pela lógica da construção do saber científico, né, numa lógica positivista mesmo, e num método de construção de saber que tenha que necessariamente passar pelo crivo de um método científico de construção de saber, né? Baseado no empirismo. E talvez ou não tenha que necessariamente dialogar com esse método exclusivo de aferição de verdade e saber construído na perspectiva científica ocidental. Por isso que eu vou trazer duas referências que eu acho muito legais, que você comentou. Assim, eu estava vendo, por exemplo, um documentário com Ayrton Krenak. O que dizer, né? Ele trazendo toda uma referência, porque assim, o bom do Ayrton Krenak é que ele é forjado, o pensamento dele e a construção do argumento dele de uma maneira que consegue dialogar muito bem com a forma de dialogar convencional, digamos assim, ocidental e daí por diante. Então ele consegue trazer muito desse saber dos indígenas para o debate, a reflexão, a partir, né, das categorias do pensamento ocidental e daí por diante. É maravilhoso, assim, é maravilhoso, porque ele traz totalmente essa noção de não individualidade, de coletividade, de uma experiência com a realidade de outra natureza. Dito isso, eu faço de novo e sempre faço essa propaganda de um projeto lindíssimo, acho que posso dizer, de um amigo meu, que é do professor José Jorge Carvalho, da UNB, que é um projeto que se chama Encontro de Saberes. No projeto de Encontro de Saberes, qual é o propósito aí? O propósito é trazer para o campo da universidade, que é o espaço de construção de saber hegemônico, outras formas de construção de saber que não foram construídas e concebidas a partir dos mesmos referenciais e categorias do universo ocidental clássico. Então, o que ele vai levar para a universidade? Ele vai levar para a universidade uma mãe de santo, o pajé, o ribeirinho e daí por diante, e coloca eles na condição de doutores. Assim, vamos pagar uma diária para eles darem vinha para essa? Qual que é a hora do doutor? Vamos pagar a hora de uma pessoa que tem um doutorado, porque essa pessoa construiu um saber fora do campo tradicional científico de construção do saber, e tão válido quanto. E ou não é que se a gente não oxigenar um pouco o espaço de construção do saber e não trouxer o Oriente, o indígena, as tradições de matriz africana e daí por diante, que trazem, como a gente faz aqui com a prática de Vipassana, ou não é que a gente quer olhar o mesmo objeto por perspectivas distintas? Se eu quero conhecer a verdade, nada mais auspicioso, nada mais maravilhoso de trazer outras referências para olhar para essa verdade. Porque se ela é verdade, ela tem que parar em pé a partir de qualquer referência, qualquer olhar. Acho que um pouco o Encontro de Saberes faz isso e dialoga com o que você está falando.
Ok, obrigado. Lama, será que teria um minutinho para uma dúvida? Claro, Leonel. Quando o senhor falou sobre a consciência depósito, né? E essa consciência depósito, a minha pergunta é, ela tem alguma relação filosófica com registros acásticos, memórias, né? Os registros acásticos da consciência e, como o senhor falou do Heráclito, o grande mestre Heráclito de Éfeso, essa consciência rio, se ela estaria conectada, isso aqui é uma especulação minha também, não estou afirmando, estou perguntando, Sim, se ela poderia ter alguma conexão com as vidas passadas, né? Porque quando nós vemos nos próprios sutras, né, o Senhor Buda, antes dele se iluminar, o Shakyamuni, ele acessou um dos primeiros saltos que ele teve de consciência foi acessar suas vidas passadas. Então, essas vidas passadas seriam como que se fosse uma consciência rio em fluxo. É o contínuo mental, através do qual essa consciência das existências anteriores dele se manifestou nesse fluxo, nesse eterno fluxo infinito. E quando antes, um dos pressupostos da iluminação, antes dos 12 elos da originação interdependente, ele acessa esses registros acásticos e fala, na outra existência eu fui isso, eu fui um rei, eu fui isso, eu me prostrei perante o Buda Kassapa. Então, assim, seriam registros acásticos desse contínuo mental que faz com que a consciência iluminada acessa a essas vidas passadas, o que no kardecismo também, através da apometria, se tem acesso a personalidades de vidas passadas e acessar também consciências de vidas passadas. Então, assim, o que eu estou perguntando é se esse contínuo mental ele daria um fluxo para a explicação das existências passadas, enquanto um fluxo, uma consciência rio, e esse fluxo de manifestação no tempo e espaço é o que faz com que um dos pressupostos da iluminação seria acessar, antes da iluminação, né, já um dos estágios, né, para se acessar a iluminação, acessar esses registros acásticos das existências do contínuo mental passado. É o que o pessoal fala vidas passadas, existências passadas, né? E no kardecismo fala muito de vidas passadas, quando através de processos mediúnicos se acessa as vidas passadas. Não só no kardecismo, no xamanismo, e também no candomblé, nas regiões de matriz africanas. Então, a pergunta seria isso, se essas vidas passadas seriam manifestação, tempo e espaço desses registros acásticos, nesse contínuo mental, nessa consciência depósito. Como o senhor falou, é uma consciência do rio, né? Do fluxo. Consciências então, instantâneas. Leonel, em relação a esse conceito de registros acásticos que você mencionou, eu não conheço muito bem, mas eu nunca me debrucei muito sobre isso. Mas eu sei que o Lama Drimé, ele já estudou um pouco mais sobre isso, ele tem um pouco mais talvez mais de repertório para te fazer alguma relação um pouco mais direta, assim. Eu não tenho, eu digo com tranquilidade, não tenho preconceito nenhum com nenhum tipo de conceito e tal. É que simplesmente esse eu não conheço muito, mas eu me lembro até uma vez o Lama Drimé me mandou um e-mail falando sobre os registros acásticos e tal.
então talvez ele tenha um pouco mais de conhecimento para te responder a respeito disso, tá? Bacana, talvez haja uma relação, e talvez o Lama Dreamer possa responder, porque eu sei que ele se interessou um pouco sobre esse tema. Mas sim, quando a gente fala na ideia de consciência depósito, é porque é exatamente ali que ficam todos os registros de experiências de vidas passadas. O budismo trabalha na lógica de um ciclo de renascimento de vidas e vidas, então, vidas que se foram, vidas que virão e daí por diante. E há esse contínuo de experiências e tal, que por existirem, é que vão criar as causas e condições para um determinado renascimento, né? Então, tudo aquilo que se experimentou, que se realizou, que se fez, isso fica, digamos, armazenado ou fica registrado, né? E vão depender das causas e condições que vão produzir naquele renascimento o amadurecimento kármico desse ou daquele registro, entendeu? Então é porque há uma lógica causal sem início e sem fim, que as coisas são como são. Assim, não há um casuísmo, um renascimento dessa ou daquela natureza. Não, é porque as experiências passadas, sim, elas ficam registradas, e a discussão é saber, elas estão registradas em alguma coisa que verdadeiramente existe ou não, e o que a gente está colocando aqui é só essa perspectiva e pensa numa lógica de processo, de continuidade, entendeu? Claro, causas e condições vão produzir o resultado. Essa é a realidade relativa que a gente conhece, a gente não pode negar isso, pelo contrário, é a realidade próxima mais evidente para nós. E a partir dessa perspectiva, né, de continuidade das experiências que vão sendo produzidas nessa realidade relativa àquela que a gente conhece, que as formas como eu vou conhecer a realidade ou experimentar a realidade vão se produzindo. Hoje nesse corpo, amanhã num outro, e daí por diante. Não por um casuísmo, mas pelo resultado de causas e condições anteriores que, uma vez manifestas, né, ou propiciado o amadurecimento de uma ação anterior, eu vou produzir o resultado dela, vou experimentar o resultado dela nessa existência ou numa outra, e daí por diante. Então, há essa lógica assim, de continuidade, de processo. O fundamental para nós aqui nesse ensinamento é transcender a perspectiva de que, bom, mas há algo que verdadeiramente exista aqui, deixando escapar essa noção de movimento, de fluidez, de processo, e daí por diante, entendeu? Senão eu densifico. Aí eu caio de novo na noção de que há verdadeiramente algo, e daí por diante. É isso que a gente quer olhar para ver. De fato, há alguma coisa aqui ou não? É sair da lógica da fotografia, do registro, entendeu? Da coisa estática. A realidade está em constante transformação. Esse é o princípio da impermanência, entendeu? Se eu aprendo a lidar com essa lógica da impermanência, eu passo a compreender melhor essa realidade. Até depois compreender a sua natureza, a sua essência. Tá bom, Leonel? É o eterno fluxo, né? Como você estava falando. Eterno fluxo das existências, de tudo, da energia, né? De tudo que existe. Agora, assim, isso é poético, né? Isso é, tipo, corta. Isso é importante, gente. É bonito, é quase sedutor e tal. Por isso que é obstáculo. Corta. Olha para isso. É o rio, é o ciclo das existências. É isso que me faz sofrer no Sansara, gente. Porque às vezes é sedutor, é bonito, Sim, eu tenho que ter a capacidade de perceber que uma flor totalmente desabrochada ou uma flor totalmente morta e murcha são simplesmente aspectos da realidade se manifestando e enquanto tal, são puros em si. Não são bonitos nem feios, são simplesmente o resultado de causas e condições se manifestando e uma mente lúcida capaz de compreender a natureza disso tudo, sem se envolver com isso. Porque se eu me encanto com isso e me deixo seduzir, mente fixada, me pegou de novo. Lindo, maravilhoso, mas contínuo, rio de novo, rio abaixo, assim, entendeu?
O Lama Trilê tem uma expressão, quando fala do rio, ele fala assim, as pessoas vivem a vida como se estivessem descendo um rafting, né? E aí no rafting, assim, tem pedras para você desviar, tem aquele volume de água descendo, você fica completamente excitado, desviei dessa pedra, consegui aquela, estou correndo e tal. Mas veja, você está indo para onde o rio te leva. Nós estamos querendo aqui desenvolver uma autonomia diante dessa realidade que parece sem escolha. Porque de novo, assim, é aquilo que eu faço produzindo registros que vão desabrochar em outras experiências futuras, e eu vou descer nesse rio. Às vezes eu dou de frente numa pedra, às vezes eu encosto, mas eu não tenho autonomia, ele vai para onde me leva. Não. Eu quero entender essa realidade. O caminho do Senhor Buda é o caminho mais libertário, porque é a possibilidade de eu transcender o aprisionamento a tudo aquilo que apela aos meus sentidos. Quando a gente está meditando, não é que o que a gente quer fazer é se familiarizar com a mente, entender essa dinâmica e ganhar cada vez mais autonomia a partir de uma lógica de lucidez. Então, não vamos perder isso de mente também, tá bom, gente? Gratidão, Lama. Muito obrigado. Lama, posso acrescentar, porque agora veio a história do Rio, e ontem, eu não sei se alguém viu ou está assistindo o ensinamento do Mingyur, e quando veio os comentários do Khenpo Kunga, ele encerra ao agradecer dizendo o seguinte: eu agradeço, mas eu sou apenas aquele que, quando o Mingyur joga a corda para vocês no rio, eu sou aquele que está na margem dizendo vai, vai que vocês conseguem. É isso que você acabou de dizer. Bravo. Muito bom, né? Muito bom. Obrigada. É isso, né? Tá todo mundo aqui se apoiando sobre essa perspectiva mesmo, né? Tipo, é bonito, mas vamos pular fora, porque às vezes fica feio também, né, gente? Opa! Lança a corda lá. Ainda bem que alguém lançou a corda para nós, assim como você faz todos os domingos, junto com os demais lamas. Obrigada. Vamos fazer então a prática, gente? Depois do puxão de orelha que a Lívia me deu na semana passada. Lama, Humberto. Humberto, eu vi. Acho que o Humberto queria fazer uma pergunta, Lama. Humberto, desculpa. É que tá mudo. Tá baixo o seu áudio, Humberto. Baixo meu áudio? Melhorou agora? Peraí. Tá melhorando. Eu quase não estou ouvindo agora. Peraí, deixa eu chegar um pouquinho perto agora. Mas, enfim, eu vou perguntar sem ouvir, vai ficar um pouco estranho, mas depois eu coloco o fone de novo para ouvir. Tá bom. Ficou mudo. Pode falar, Humberto. Eu tenho que botar o fone, que a Lívia me deu uma bronca semana passada, que eu fico falando sozinho. Tá mudo, Humberto. E agora? Tá bom, estou te ouvindo. Tá, né? Tá bom. Então, eu queria fazer uma pergunta com relação à parte dos apoios das mentes entre si, né? Então, eu compreendi, eu ouvindo, né? Eu vi que a construção mental ela se apoia na consciência perceptiva, né? E o corpo surge a partir das manifestações da mente com seus suportes físicos, né? A consciência armazenadora ela se apoia no corpo, né? Eu consegui assim vislumbrar e eu gostaria de saber no que a construção da consciência perceptiva se apoia, né? Intuitivamente parece que assim na minha forma assim, de perceber, né, nas meditações, eu percebo que é parte na consciência armazenadora, parte do corpo, parte na consciência mental, né? Mas, assim, eu não consegui ver isso de forma muito clara no texto, como é que isso aparece, né?
O que você está chamando por consciência perceptiva, Humberto? São as consciências da segunda a sexta, né? São a consciência dos sentidos. Né? É um resumo, de alguma forma... Então, elas se apoiam aí nos seus respectivos objetos, entendeu? Sim, sim. Então para que uma consciência visual possa se manifestar, é preciso que o olho entre em contato com o objeto. Com essas causas e condições reunidas, consciência visual se manifesta, entendeu? Os objetos então, assim, mentais. Que bom. Se você tá colocando sob a perspectiva de que todos os objetos, em última análise, se manifestam da mente, eu diria objetos mentais. Mas se não, eu simplesmente estou colocando a perspectiva de que essa forma aqui entra em contato com essa forma aqui e produz uma consciência dessa forma aqui como um espelho, como um espelhamento. Entendeu? Basicamente é isso. E aí, a sétima consciência seria a totalidade dessas faculdades sensoriais, dando uma sensação de que há um eu que está percebendo essas experiências. E a oitava seria do próprio corpo, entendeu? O corpo como um todo, dando a sensação de que, de fato, há mesmo algo que renasce, que vive, que agora é humano, e daí por diante e tal. Quer dizer, em relação à sétima e oitava, seria o conjunto de coisas reunida, entendeu? Que daria que produziriam a manifestação de formas de consciência. Entendeu? Seja uma consciência visual, seja uma consciência auditiva, seja uma consciência de um eu, de uma noção de um eu, e seja digamos, uma consciência que seja dessa existência aqui, nessa vida, e daí por diante. Baseado nessas referências, entendeu? Ficou claro, Humberto? Compreendi. Eu queria avançar um pouquinho mais. Eu posso tentar fazer mais uma pergunta para ver se eu consigo aprofundar um pouco mais? Pode. Assim, se eu vejo um objeto, esse objeto ele foi resultado de uma formação mental, né? E a formação mental, em algum momento, ela na verdade, foi apoiada na construção e na consciência perceptiva, no caso visual, né? No caso de um objeto que a gente vê, né? E a gente fica numa situação circular aí, recursiva, né? Por isso que nas minhas reflexões eu percebo que existe alguma coisa que vem da consciência armazenadora também. Eu não sei o certo. Isso é uma coisa muito perceptiva do processo de meditação, porque fica meio circular. Eu vejo o objeto foi formado baseado na minha consciência, foi formado mentalmente, baseado no apoio da consciência perceptiva, e aquela percepção foi baseada na formação mental. Eu percebo, de alguma forma, que existe algum elemento que vem da consciência armazenadora também. Sabe? Então, como se viesse do inconsciente, não sei, de uma forma... Estou entendendo a tua pergunta. Porque você está usando aqui um conceito de consciência perceptiva que pode trazer alguma confusão. Então, eu vou reconstruir aqui para você me dizer se é isso. Veja, quando eu olho um objeto, vamos fazer o caminho inverso, que aí a gente vai chegar nesse teu ponto. Quando eu olho o sino, tem uma formação mental ou uma volição, tá? Que é o quinto agregado, quinto skandha, que faz que me faz, digamos assim, desejar olhar. Tem uma ação volitiva aqui de olhar esse objeto. É o quinto skandha, tá? E eventualmente querer pegar o objeto ou ir daí por diante. Então há uma ação voltada ao objeto que se manifestou na minha frente. Aqui o sino, tá? Quinto skandha. Esse quinto skandha, ele decorre de uma percepção, que você está chamando aí, acho que de consciência perceptiva. Essa percepção vem de uma noção do tipo, sino. Sino, tipo, ou meu sino.
tá? Eu botei um rótulo aqui, meu sino, e aí eu vou em direção ao sino. Essa percepção está ancorada numa sensação, que pode ser positiva, negativa ou neutra, dizendo, tipo, gosto, né? Assim, belo, mas é anterior ao conceito de belo, é só uma sensação, tipo, surpresa, digamos assim, surpresa. Entendo. E essa surpresa, ela está baseada... Desculpa, Só para concluir, Humberto, só para concluir, essa surpresa está fundada na consciência visual, que se manifestou na minha mente. Como é que essa consciência visual se manifestou na minha mente? Causas e condições reunidas. O meu olho entrou em contato com uma forma. Tá? Então, meu olho entrou em contato com essa forma, ficou surpresa, disse sino e vou em direção ao sino. Tudo isso rápido. Quando eu vou fazer nesse sentido inverso, você pode perguntar o seguinte, bom, mas o que é que me faz definir como belo ou sino e o que me faz querer ir em direção a ele? Onde está ancorado isso? Porque assim, eu vou em direção ao sino, porque eu sei que é sino, porque eu fiquei surpreso, porque meu olho entrou em contato com uma forma e produziu a consciência visual do sino. Tudo isso junto, você está, mas o que me levou ao final a essa volição, a esse movimento, né? De perceber que era sino e de querer ir em direção ao sino. Na origem disso tudo, tem a ver com um modo de funcionamento individualizado que imagina que existe um eu que está aqui, que existe um sino que está ali, e que, eventualmente, por tendências anteriores, faz com que tudo aquilo que eu percebo que é meu e que eu acho que é, me faça ir em direção a ele. Essa tendência, esse hábito de apego, de desejo e daí por diante, que pode orientar todo esse processo com os 5 skandhas, sim, pode vir de hábitos e tendências anteriores, que estão, por exemplo, nessa consciência depósito, que faz com que toda vez que eu vejo uma coisa que me chama atenção e que eu sei que é meu, faça com que eu vá nessa direção, entendeu? Então, a origem disso tudo, e aí respondendo a tua pergunta, Humberto, é um modo de funcionamento ignorante e baseado numa dualidade que cria hábitos e tendências para, no momento em que meu olho entra em contato com o sino, produz uma surpresa, produz um rótulo dizendo sino e ele é meu e eu vou pegar o meu sino. Percebe que há um hábito e uma tendência aí que muito provavelmente é acumulado de hábitos e tendências anteriores. Por que eu fiquei seduzido por esse sino? Porque talvez eu goste de objetos da Índia, porque eu já fui para a Índia outras vezes, e porque eu desenvolvi um hábito apegado aos meus objetos, e quando eu me deparo com um objeto que é meu, eu aciono uma tendência que eu estou decupando aqui, e que é uma fração de segundos, mas que me faz repetir constantemente uma postura apegada com os objetos que entram em contato com os meus sentidos. E isso é um modo de funcionamento baseado na ilusão, numa perspectiva de dualidade, de que existe o eu aqui, de que existe esse objeto que está aqui e que eu vou querer pegar porque esse objeto é meu. No momento em que eu vou desmontando essa mecânica confusa e habituada de lidar com a realidade, eu posso simplesmente estar aqui na meditação. Veja bem, eu estou meditando e estou meditando sem suporte. Então eu estou simplesmente na calma mental sem suporte. E estou meditando de olho aberto. E no momento que eu estou meditando de olho aberto, eventualmente meu olho entra em contato com esse sino. O que eu quero desenvolver? O meu olho entrou em contato com esse sino, consciência visual se manifestou do sino, todo esse processo acontece, eu posso eventualmente perceber, sino, saber esse sino é meu,
mas porque eu vou desenvolvendo uma autonomia diante de tudo aquilo que se manifesta nos meus sentidos, eu percebo que mas eu não me deixo levar pela minha tendência, o meu hábito de sair da minha meditação e me deixar apegado pelo sino. Eu vou desenvolvendo autonomia, eu vou quebrando essa cadeia, esse automatismo de me deixar seduzir nesse processo automático de me deixar seduzir por tudo aquilo que apela aos meus sentidos. Então eu percebo, pode ter um hábito em tendência de me deixar seduzir por essa experiência, de querer pegar, mas eu falo e continuo a minha meditação. O esforço da meditação é justamente desarmar um modo condicionado de existência que se deixa levar pelos skandhas, pelas consciências e poder estabelecer uma autonomia. Tudo isso vai continuar se manifestando na minha mente. Eu sinto o hábito, a tendência de querer pegar o sino, mas eu digo não. Estou meditando agora. Não é assim, eu não digo isso, mas eu desenvolvo uma tendência que vai desarmando esse condicionamento, entendeu? E é isso que a gente quer com a meditação. Porque, como você falou, sempre tem uma referência anterior. Claro, há um hábito e tendência de estar na realidade de uma maneira condicionada, seduzida por tudo aquilo que se manifesta na minha mente. A ideia é eu permanecer nesse estado de lucidez que percebe todos os fenômenos, mas não se deixa levar por ele de uma maneira autônoma. Não, eu lucidamente percebo e... Mas eu começo a desenvolver uma autonomia que vai no sentido de dissolver o karma, que dissolve emoções perturbadoras, que dissolve ignorância e que, portanto, que dissolve dualidade e, em última análise, que dissolve a ignorância, me fazendo me relacionar com a realidade a partir de uma postura lúcida, desperta, plenamente consciente. Respondeu a tua pergunta, Humberto? Perfeito, profundamente respondido. Eu agradeço muito, desculpa a interrupção. Tá? Não. Humberto, foi ótima a tua pergunta, porque a gente precisa entender como essas coisas todas estão relacionadas, entendeu? E a tua pergunta ela integra com um sentido profundo do que a gente está fazendo aqui no Dharma, entendeu? Senão parece uma coisa que se dá só num instante. Não. É justamente desse contínuo que a gente está falando. E você tem razão. Da onde vem a propulsão de sensação, percepção, formação mental? O que me faz sentir medo, gostar, não gostar? É claro que são tendências anteriores mesmo, hábitos que eu vou cultivando. O que me faz me indignar diante da injustiça? Uma educação que me trouxe valores nessa vida. Então, quando eu estiver diante de uma situação de injustiça, da onde vem, qual é a origem da indignação, do sentimento de indignação? A educação que eu recebi. E a educação que eu recebi foi dos meus pais. E os meus pais receberam dos meus avós, e daí por diante. Olha a cadeia geracional que existe para que eu receba uma educação baseada em princípios e valores e faça com que no momento de injustiça eu fique indignado. Tem essa cadeia como um todo, que quando eu olho o registro naquele momento, eu decupo, eu quebro em forma, consciência, sensação, percepção, formação mental e ação. E essa ação é que gera karma. E se eu vou dissolvendo o karma, eu vou diminuindo a emoção perturbadora, vou diminuindo a dualidade, vou chegando a um estado de lucidez e sabedoria. Então tá tudo conectado mesmo. E assim, para finalizar, eu voltei assim no seu relato da sua perplexidade diante da frase de Heráclito, né? Naquela surpresa, naquela perplexidade que eu acho que reduz de uma forma positiva, né? Retira toda a mente, deixa só a surpresa e a perplexidade, né? Que depois... Humberto, e é isso, assim, é diante da perplexidade, da surpresa, o que se produz é um... Porque nesse momento que a consciência está no seu estado puro, é isso que a gente quer, assim, entendeu? Não é a surpresa pela surpresa, gente. É quase um método para criar condições para você, porque aí você está de frente para o gol, mas escapa toda hora, né?
toda hora. Parece que essa é a qualidade essencial de se conhecer, né? Como você falou antes também durante a apresentação. Porque o que é, Humberto, que é o que o Taranata fala aqui? É um estado de não conceitualidade. No momento em que eu alcanço essa condição, aí eu preciso olhar para essa condição não conceitual. E o que eu vou encontrar? É isso que a gente vai praticar. Porque o que eu vou encontrar é, aos poucos, ir me familiarizando com a natureza da mente, que é o objetivo da nossa linhagem. Muito grato, viu? Muito grato. Imagina, Humberto. Bom, então falamos, discurso. Aí o que a gente tem que fazer agora é largar, entendeu? Então, assim, eu vou fazer a piada com a Lívia de novo, porque das outras vezes eu estou fazendo a meditação e eu estou dando alguma orientação, mas eu falo muito baixo. Eu não sei se vocês estão escutando ou não. Então eu vou botar... Agora vocês estão me ouvindo bem ou não, Lívia? Então eu vou fazer a meditação e eu vou dando alguns toques ao longo da meditação. De novo, vou dizer, não façam isso em casa, só façam isso, só desfrutem disso agora, assim. Não é para ficar repetindo nada na mente, não é para ficar rotulando nem nada. Eu só quero ajudar para que vocês não tenham que entrar em nenhum discurso. Deixa que eu faço errado e vocês façam certo, entendeu? Eu só estou ajudando aqui. Não façam isso em casa, mas a ideia é um pouco conduzindo para a gente vendo, bom, então, de fato, o que é? Daí descubram por vocês mesmos. Então, vamos lá. Lama, o senhor quer que eu coloque aquela sequência? Você põe? Por favor, Lívia. Obrigado. Então vamos lá, começar com a tomada de refúgio. No Buda, no Dharma e na Sublime Assembleia, toma o refúgio até o despertar. Pelo mérito resultante da prática da generosidade das demais paramitas, possa o estado de Buda se realizar para o benefício de todos os seres. No Buda, no Dharma e na Sublime Assembleia, toma o refúgio até o despertar. Pelo mérito resultante da prática da generosidade das demais paramitas, possa o estado de Buda se realizar para o benefício de todos os seres. No Buda, no Dharma e na Sublime Assembleia, toma o refúgio até o despertar. Pelo mérito resultante da prática da generosidade das demais paramitas, possa o estado de Buda se realizar para o benefício de todos os seres. Que em todos os meus nascimentos possa não estar separado do perfeito Lama, usufruir da glória do Dharma, realizar completamente as qualidades dos caminhos e das terras e atingir rapidamente o estado de Dorje-chan. Ao nobre Chirenzi e a todos os Budas e Bodhisattvas que residem nas 10 direções e nos 3 tempos, com completa sinceridade rendo homenagem. Apresento oferendas materiais e imaginadas de flores, incensos, lamparinas, perfumes, manjares, música, etc., e rogo à nobre Assembleia que as aceite. Desde tempo sem princípio até agora, cometi os 10 atos não virtuosos e os 5 atos hediondos de consequência imediata. Confesso todos os atos nocivos cometidos com a minha mente dominada pelas emoções perturbadoras. Regozijo-me com o mérito acumulado nos 3 tempos por Shravakas, Pratyeka-budas, Bodhisattvas, seres comuns, etc. Peço-vos que gireis a roda do Dharma dos veículos comuns, Hinayana e Mahayana, de acordo com a motivação e as faculdades de compreensão dos seres. Enquanto o Sansara não se esvaziar, suplico-vos que não vos retireis para o Nirvana, e por compaixão rogo-vos que olheis para todos os seres submergidos no oceano de sofrimento. Todos os méritos que acumulei, sendo causas do despertar, possa a glória de um guia dos seres ser obtida sem demora. Então eu visualizo o Lama, o Guru à frente, com todos os lamas da linhagem, acima.
E ao redor todos os Budas, Bodhisattvas, Lamas, Idans, Dakinis, protetores do Dharma, Dharma, Sangha. E com eles à minha frente, eu faço oração de súplica. Budas e Bodhisattvas do universo, e o Lama perfeito, meu bom e verdadeiramente virtuoso mestre. Por favor, vejam-me e abençoem-me. Por favor, pacifiquem minhas faltas completamente. Por favor, despertem a genuína compreensão dentro de mim. Por favor, dissipem todos os obstáculos à prática do caminho Mahayana. Então eu faço oferendas visualizadas, faço oferendas exteriores de água de beber, água de lavar, flores, incensos, luzes, perfumes, manjares, música, e rogo à nobre Assembleia que as aceite. Então, nesse momento, eu visualizo o Lama Raiz e todos os lamas da linhagem entrando pelo alto da minha cabeça e pousando na altura do meu coração em um receptáculo luminoso. E aí todos os Budas, Bodhisattvas, Lamas, Idans, Dakinis protetores do Dharma, Dharma e Sangha que estavam ao redor, se dissolvem na vacuidade. Então, tendo o Lama na altura do meu coração com todos os lamas da linhagem, a gente vai fazer a meditação. Para começar, a gente vai fazer um pouquinho de Shiné. Então, eu vou convidar vocês a escolher algum objeto sensorial para estabilizar a atenção e, aos poucos, acalmar a mente. Pode ser um suporte visual, auditivo, pode ser o suporte tátil do ar entrando e saindo do seu corpo. Quando a gente medita na respiração, a gente está usando a consciência tátil do ar entrando e saindo do corpo, o movimento do abdômen ou da caixa torácica. Enfim, escolham um suporte e mantenham plena atenção sobre ele. Deixa os pensamentos. Volta. Volta para o suporte. Permanece suavemente. Plena atenção no seu suporte. Deixa as distrações. Agora larga o seu suporte. Gentilmente. Larga tudo. Permanece simplesmente lúcida. Agora, gentilmente,
Olha para essa mente. Tem alguma coisa aí? Se tem, o que que tem? Tem um pensamento? Tem alguma sensação? Se não tem nada, olha para isso. Tem algo que conhece esse nada? E esses pensamentos? Cadê essa consciência mental? Já foi embora? Mas você ainda está lúcida. Larga tudo de novo. Olha para as sensações. Tem alguma sensação no corpo? Mas esse corpo que sente? Ou é sua mente que sente? Se é a mente que sente, onde está a sensação? Se está no corpo, mas esse corpo tem uma existência inerente? Ou são órgãos, sangue, células, partículas, microcélulas, micropartículas? E no final tem alguma coisa? Cadê a sensação? Olha. Se tiver desejo, olha para esse desejo. Se não tiver nada, deixa. Qual a natureza disso que conhece? Tem algo que conhece? Onde está? Já foi? Será? Ou é? Se é, cadê? Se não é, como não é? Larga tudo. Deixa. Permanece lúcida, só isso.
Vamos fazer a dedicatória. Graças a essa virtude, tendo realizado o Mahamudra, possa eu conduzir a esse estado todos os seres sem exceção. Pela graça do Buda que obteve os 3 corpos, pela graça da imutável verdade do Dharma em si, pela graça da infalível aspiração da Sangha, possa essa súplica de dedicatória realizar-se tal como ela é. É isso, gente. Obrigado. Espero que vocês tenham podido desfrutar da meditação e ter referências para poder fazer a prática ao longo da semana. E semana que vem a gente retoma então, tá bom? Boa semana para vocês. Obrigada, Lama. Boa semana. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Obrigado, Lama. Obrigado a todos. Obrigado.